It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. Olá, queridos amigos e ouvintes da Rádio Reunindo Bem. É sempre uma grande alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Rosiliana, sou terapeuta holística e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a sabotagem, a autossabotagem. Bom, isso também tem um pouco a ver com a autoestima, com a baixa estima e também tem a ver com uma certa programação que a gente cria para a gente mesmo. O processo da autossabotagem, ele acontece com praticamente todas as pessoas em algum momento da vida. Muitas vezes a gente não está preparado para determinadas situações e muitas vezes a gente acredita não estar preparado para algumas situações. E muitas vezes nós começamos a nos autossabotar para que essa situação não seja levada à frente, não seja vencida ou às vezes não seja concluída. E é muito interessante. Ela acontece de uma forma muito sutil e que muitas vezes a gente nem percebe que nós estamos nos auto-sabotando. Muitas vezes a pessoa ela tem um forte intelecto, já concluiu algum estudo, alguma faculdade, muitas vezes ela já galgou dentro da empresa dela alguns cargos e teve uma grande minoria. E quando ela sabe que isso pode melhorar, ela pode criar uma certa resistência, porque no seu subconsciente existe alguma coisa que está em conflito, com um certo sentido de negação, né? Ou um certo sentido de que aquele momento ou aquela situação não é apropriada para ela. Conheço muitos casos aqui que eu atendo nas minhas consultas, de pessoas que, por exemplo, no emprego, todas as vezes que elas estão para serem passadas para um cargo maior, né? Terem alguma promoção, acontece alguma coisa para que isso não aconteça. Chega alguém novo e acaba ficando no lugar da pessoa. Muitas vezes a pessoa fica doente ou tem que, por alguma urgência, se afastar do trabalho. Muitas vezes, quando é colocado um cargo melhor, é um cargo que não é na mesma localização, enfim, que traz alguma dificuldade e a pessoa não pode aceitar ou automaticamente não é promovida pelos seus superiores. E quando a gente vai ver lá no fundo, a gente percebe que essa pessoa tem um conflito, porque muitas vezes ela quer ter uma boa qualidade de vida e se ela tiver a promoção, ela vai ter que eliminar algumas coisas que ela gosta na vida dela em função desse cargo que ela vai ter que se dedicar. Muitas vezes ela carrega e patrocina a família inteira e a família inteira usufrui dos benefícios que essa pessoa tem. E como ela está cansada de carregar esse peso nas costas, muitas vezes ela não quer ter mais dinheiro porque sabe que vão pedir mais para ela, que vão exigir mais dela. E como ela não consegue dizer não, uma forma dela não ajudar mais é ela não tendo mais. Bom, existem muitas situações, porque a gente pensando, né, no nosso consciente, quem é que não quer ter uma condição melhor em qualquer sentido da vida? E por que a gente faz isso? Porque no fundo, a gente não se conhece muito bem. A gente tem aquela mania de tapar o sol com a peneira, achando que um dia o nosso subconsciente não vai aflorar. Achando que a gente pode manter as nossas pequenas mentiras, né? Os nossos pequenos conflitos, às vezes alguns até grandes, e dentro disso não ter uma melhoria. É muito interessante quando eu falo sobre a autossabotagem e esse processo que acontece inúmeras vezes que a gente reconhece, consegue diagnosticar, né? E é muito interessante porque dentro desse processo a pessoa ela acaba criando uma trava e ela sempre que depara com determinada situação que ela pressente que não vai ser boa para ela, isso tudo no subconsciente, ela acaba gerando uma energia e atraindo, né, a própria situação para que impeça ela de ir. A gente pode perceber também em muitas pessoas que quando elas vão fazer um grande feito, algo acontece e ela não pode concretizar, porque sempre ela é impedida por alguma coisa. Mas a gente sabe que a gente mesmo atrai as situações para a gente, né? Tem muitas mulheres que eu conheço que chegam também para as consultas querendo saber se vão casar, se vão ter algum tipo de relacionamento mais fixo, algum compromisso de verdade, e elas sentem dificuldade com esse compromisso. Aí eu vou questionando a pessoa e vou perguntando como é a vida dela.
Aí ela me fala que ela trabalha 12 horas por dia, que o trabalho dela às vezes viaja demais, que ela tem muitos animais, enfim, uma série de coisas que impossibilita ela de poder circular e vivenciar a vida com mais liberdade. Aí eu pergunto, mas como que você vai arrumar um relacionamento, né? Você trabalha 12 horas por dia, você diz que tem pouco contato com os seus amigos, né? Às vezes você não para numa cidade fixa. Então, como a pessoa vai conseguir um relacionamento? Então, ela tem que introjetar na vida dela um equilíbrio entre o trabalho e ter um relacionamento. Não é que ela nunca vai encontrar alguém que vai aceitar as condições que ela vive ou que ela faz para sobreviver. Pode até ser que sim, mas quando a gente quer alguma coisa, a gente deve buscar o conhecimento do que é mais importante para a gente. Se é o trabalho, se é a condição social, se é o relacionamento, de preferência um bom relacionamento. Porque tem muitas pessoas que querem um relacionamento, mas não sabem escolher o que é um bom relacionamento. Porque se relacionar a gente pode, e a qualidade desse relacionamento, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, ela pode ser péssima, ela pode ser autodestrutiva. E a gente tem que classificar aquilo que é mais importante para a gente naquele momento. Se ficar muito presa no resultado, simplesmente seguir, caminhar, sentir o que o mundo pode trazer, o que o teu espírito pode trazer para você, qual é a vivência que o universo está querendo te mostrar dentro de um aprendizado. E muitas vezes a gente se auto-sabota simplesmente com o medo do fracasso, com o medo de ser ridículo, com o medo de não querer mostrar a própria luz, porque tem muitas pessoas que têm uma luz imensa, são extremamente criativos, extremamente espiritualizados e não gostam de demonstrar isso para os outros. Então sempre se colocando num lugar de menos, às vezes de vítima, às vezes de uma pessoa que tem conflitos que não são gerados por ela, como se colocasse toda a culpa em outras pessoas ou em outras situações. E isso não é uma verdade, porque a gente pode quebrar todas essas resistências e a gente pode coordenar de uma forma mais construtiva todos os nossos conflitos. Então pense, por exemplo, no caso que eu falei sobre essas pessoas que querem ter um relacionamento, mas elas trabalham demais e não conseguem administrar o tempo. Então seria interessante que elas conseguissem ter uma certa rotina, em que elas pudessem facilitar algumas coisas e que poderia abrir um tempo, um caminho, uma condição para poder estar mais aberta para conhecer outras pessoas. Para conhecer pessoas novas, tem que se frequentar alguns lugares, buscar sair com os amigos, conversar com as pessoas, fazer curso, que eu acho que é o melhor lugar para se conhecer pessoas, porque além de você aproveitar, não é um lugar que está propício, né, para paquera, para o desfrute, como dizem por aí. Mas é um lugar que você vai fazer um curso, você vai conhecendo aos poucos a pessoa, você vai tendo tempo para averiguar se aquilo te interessa, se aquilo te chama a atenção. E daí você vai organizando o seu tempo para que você consiga poder ter um bom trabalho, o trabalho que você gosta, o emprego que você está, e ter a condição de também poder dividir esse tempo com uma outra pessoa. E muitas mulheres reclamam que gostariam de ter filhos, né? Que reclamam que a hora está chegando, a idade biológica e etc. Mas elas, no fundo, elas têm um conflito, que elas não sabem o que é mais importante. Se é ter um bom relacionamento, se é manter a carreira, se quando o filho nascer, como que vai ser para trabalhar e cuidar do filho. Então ela já gera uma condição imensa dentro dela de situações não propícias de resistência para não ter nenhum relacionamento e nem um filho. Eu não acho que seja necessário toda mulher ter filho ou ter um casamento. Acho que as mulheres hoje em dia elas podem ter a decisão e ninguém se torna incompleto porque não conseguiu o que a sociedade pede. Isso já é assunto para um outro programa. Bom, eu aconselho que todos busquem em si o autoconhecimento em todos os sentidos. E quando você entende como você funciona, você tem condições de organizar tudo em sua vida para poder atrair tudo aquilo que você quer, seja em qualquer área da vida. Bom, se você quer falar mais sobre esse assunto, você pode entrar em contato comigo pelo telefone 2281 7050, 2281 7050 ou pelo celular que é vivo 97535-6009, 97535-6009. E qualquer informação,
Dá uma olhadinha lá no site, que é www.rosolistica.com.br. Tenha uma excelente semana, cheia de autoestima e até a próxima semana. Um beijo a todos.